Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia do desafio de 21 dias de alto desempenho. Muito bom estar aqui com vocês. Sou o professor Alessandro Marques e vou conduzir vocês aqui durante essa jornada. Quem já chegou, dá um alô aí. Estudantes de alto desempenho, já dá aquela hashtag alto desempenho. Deixa eu ver quem é que está aqui na área. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vou ajeitar o microfone aqui. Pronto. Vamos lá, vamos começar o nosso quarto dia, porque hoje você vai aprender como chegar no nível máximo. Nós vamos trabalhar ao longo do desafio, os 3 pilares da aprovação: planejamento, método e emocional. Na aula de ontem, nós aprendemos 2 conceitos muito importantes, que é, para você poder atingir, a aprovação, uma das coisas que você vai precisar fazer é criar uma rotina de estudo. Então, ou seja, que criar rotina é criar um hábito de estudar. E para criar esse hábito de estudar, tem 2 palavras importantes que você aprendeu ontem, que é constância e consistência. Você aprendeu que constância é estudar todos os dias, estudar com regularidade, constância vem da repetição. E a consistência é estudar até passar, estudar com a persistência, que vai fazer você chegar até o teu objetivo. No dia anterior você aprendeu, sobre ter consciência do seu caminho e por que que a maioria das pessoas não conseguem chegar até a aprovação, porque elas desistem. Elas simplesmente desistem ou elas ficam, começa, não termina, vem um concurso, a pessoa para de estudar porque não foi aprovada no primeiro. Só que tudo isso vem de muita ilusão com relação ao mundo dos concursos, a sua jornada. Nós aprendemos a colocar os 2 pés no chão e a começar a estudar com consciência, com inteligência, para poder passar pela fase do deserto, não ficar só nessa fase da empolgação. Nos outros dias, nós aprendemos que concurso é uma escolha e que concurso é uma ponte que vai levar você em direção aos teus objetivos. E hoje nós temos aqui mais um aprendizado. Vamos lá, deixa eu ver quem já entrou aqui. Deixa eu dar um alô. Mari, Lenira, é bom que eu vou lembrando aqui dos nomes da galera que está participando aqui com regularidade. Areta aí na área, Miller. Que mais aqui? Cláudia, estudante de alto desempenho na área, Raimundo, Leide, não consigo baixar o e-book, pode me ajudar? Manda mensagem para mim lá no Instagram, beleza? Que aí, por lá eu consigo mandar depois o link direto para vocês. Deixa eu colocar aqui o Instagram. Ó, o Instagram tá aqui. Manda mensagem lá para mim, tá bom? Porque às vezes vai para a caixa de spam, às vezes, tem e-mail, Pronto, voltando, apertei o botão errado aqui, saí da live. Voltando agora, deixa eu ver aqui direitinho. Pronto. Vamos lá. Quem mais está aí na área? Marcelo, bom dia. Show de bola. Vamos lá. Quem já está cumprindo as tarefas? Lembrando, pessoal, que o desafio ele é composto da nossa live às 5h21 da manhã. E depois, nós temos, depois de cada live, eu posto lá no canal do Telegram, canal do Estude com a Lê, as missões. Então, todo dia tem uma missão para você cumprir. Para cumprir a missão, você precisa ter em mãos ali o livro, Os Segredos da Mente Aprovada, que você pode baixar gratuitamente. E ali nós vamos trabalhando com as lives,
com as missões e principalmente com você, com a sua ação. Se você vem para a live, e não interage, se você vem para a live e fica participando passivamente, é a mesma coisa que você estudar de forma passiva, você não vai absorver nada. Você vem para a live e não cumpre as missões, também não vai adiantar nada. Então, para de ser aquele estudante que só fica absorvendo conteúdo, que passa o dia inteiro no YouTube assistindo vídeos sobre como estudar, mas nunca aplica o que aprendeu. Não adianta você ficar absorvendo esse tanto de conhecimento. Não adianta você, né, igual estudar, não adianta você ter 15 materiais de estudo. É muito comum, né? Tem estudante, né, que, nossa, esses dias eu conversando com um estudante, ele, né, poxa, não, ele comprou 4 cursos, mas comprou 4 cursos e não fez nenhum. O que que resolve isso? Nada. Dinheiro e tempo jogado fora. Então não perca o seu tempo aqui. Participe ativamente, cumpre ali as missões. Todo dia eu estou postando a frase do dia do nosso desafio lá no Instagram, comenta. Se você quiser compartilhar comigo nos stories, eu fico muito feliz, porque aí eu sei que você realmente está em ação. Então esteja em ação. Sem ação não tem como ter resultado, beleza? Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso dia de hoje. Isso aí, Fabrício. Francisco, missão dada é missão cumprida. Exatamente. Tem pessoas que falam isso, mas não agem, né? É o que eu falo, gente. É muito bom falar. Inclusive, a gente vai ter uma live sobre as nossas falas aqui, que são importantes também. Galera, vamos lá. Deixa eu só ajeitar minha telinha aqui. Pronto. Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Entramos aqui em modo aula, me dá um hashtag tô pronto aí, caderno do alto desempenho tá aí do lado, tá anotando tudo, faz teu caderninho, deixa ali, vai fazendo todo o registro do que você vai aprender aqui. O canal do YouTube já está com mais de 1000 aulas, esse é o maior canal de estudo que existe. Ele é feito para você, mais de 1000 aulas disponíveis. Durante o desafio vão ser 21 aulas. Elas ficam disponíveis para você poder assistir, mas, né, só vai poder assistir durante o desafio. Depois essas aulas também, elas saem do ar. Então fiquem ligados aí. Muito bom. Vamos lá, compartilhando a tela aqui com vocês. Deixa eu adicionar minha tela aqui. Que hoje nós vamos aprender a como chegar aqui no nível máximo. E para ter esse aprendizado, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais do método de estudo, tá? Isso aqui vai ser muito importante. O que acontece? Qual que é um problema que muitos estudantes têm, tá? E que, com certeza, você acabou passando por isso também, tá? O que acontece muitas vezes? A pessoa está estudando, estuda a matéria pela primeira vez. E aí, beleza. O primeiro contato que a pessoa tem com a matéria, tá estudar, sei lá, o direito constitucional, o direito administrativo, o português, não importa. Entenda que o português que você vai estudar para o concurso público é diferente do português que você estudou ali na escola, né? Parece que a gente está estudando uma outra língua. Isso é normal. Então, você vai estudar a matéria pela primeira vez. Isso acontece com muitos estudantes e é por isso que eles desanimam. Então, primeira vez. E ele já quer pontuar 90%, né? Ele já quer gabaritar a matéria. E ele fica triste quando isso não acontece. Eu recebo muitas mensagens de estudantes dessa forma. Alessandro, eu estudei a matéria, mas eu não estou tendo um bom desempenho. Aí eu falo assim, qual o desempenho que você está tendo? Ou, na verdade, né, a galera costuma falar assim, nossa, eu estou estudando a matéria aqui, mas eu estou muito mal. Aí eu pergunto, né, o que que é mal? O que que é não ter um bom desempenho? Nossa, meu desempenho está horrível. O que que é um desempenho horrível? E aí muitas vezes o estudante responde, não, Alessandro, para, eu estudei a matéria aqui, fiz uma bateria de questões, estudei direitinho, assisti até teu vídeo lá no YouTube falando como assistir videoaula, como estudar para o PDF, cara, eu segui o método, e aí eu fui fazer a bateria de questões e pontuei 60%, pontuei 70%. Nossa, estou muito frustrado. Isso acontece, e acontece
muito, tá. E aí eu pergunto: "Poxa, mas por que que você está frustrado?" E aí que vem a ilusão, né, a ilusão das pessoas. Elas não entendem que vamos lá, cadê? Ah, sumiu aqui o meu. Elas não entendem, vamos lá, que o estudo é um processo. A aprendizagem, ela é um processo, gente. A aprendizagem não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Existe um caminho. Você não aprendeu a andar de bicicleta da noite para o dia. Você não aprendeu a andar de bicicleta da noite para o dia, né. Então, primeiro, quando a gente foi andar de bicicleta, primeira coisa que você andou de bicicleta, você tinha que ganhar equilíbrio na bicicleta, né. Ontem eu até fiz um story lá no Instagram, né, eu estava acompanhando a minha mulher, que ela tá tirando a carteira de moto, e aí eu estava vendo lá, fui acompanhar, e eu estava vendo o pessoal, treinando lá, né, aprendendo a conduzir a moto, e eu fiquei impressionado com o apoio ali que os instrutores dão e com as orientações, e assim, todo mundo parte do pressuposto, parece que todo mundo já nasceu sabendo andar de moto, é uma coisa incrível. Isso acontece também, né, quando a gente faz autoescola ali para aprender a dirigir, eu lembro que na minha época foi a mesma coisa também, só que eu aprendi a dirigir sozinho, porque senão eu estava lascado. Então você vai lá, todo mundo parece que é a coisa mais simples do mundo. Não, você só tem que subir aqui e fazer isso, né. Não, você não pode acelerar a pessoa, né. Poxa, o acelerador, por exemplo, da moto é diferente do carro, né. O acelerador da moto é na mão. Então, primeiro, assim, cada até tem a moto, né, cada moto que você pega, ela vai ter uma aceleração diferente. Então, assim, primeira coisa que o cérebro precisa processar, né, é assim: "Poxa, eu preciso aprender a ganhar equilíbrio", né. Então, o estudante, né, por exemplo, o estudante, né, por exemplo, a pessoa vai aprender a dirigir moto, a conduzir a moto, ela primeiro você tem que aprender a ter equilíbrio. Você não tem que pensar em acelerar, mas as pessoas jogam um monte de informação. "Ó, você tem que fazer isso aqui, você não pode mexer o braço, você tem que fazer isso aqui, a perna, é aqui que você pisa no freio, e você acelera, e aqui tem cara, é um monte de informação que as pessoas pegam e jogam de uma vez, e o cérebro da pessoa não dá conta de processar. Não dá conta de processar. Você não sabe se é igual quando você está aprendendo a dirigir carro, né. Pô, eu tenho que passar marcha, eu tenho que pisar aqui, aí tem freio, tem 3 pedais, eu tenho 2 pés, tenho que olhar para o retrovisor, tenho que fazer não sei o quê, tem que dar seta. Calma, uma coisa de cada vez. E as pessoas não entendem que a aprendizagem, ela é um processo, ela é um processo, e que o nosso cérebro não dá conta de absorver tanto conteúdo, muito conteúdo de uma vez. Nosso cérebro não dá conta de fazer tudo de uma vez. E aí, utilizando essa analogia aqui, né, do conduzir veículos, o que que acontece? No estudo é a mesma coisa. Existem 3 coisas que você sempre vai fazer ali no teu estudo, né, que você vai estudar. Você tem ali estudar a teoria, você também precisa fazer revisão e você também precisa fazer questões. Existem essas 3 coisinhas que nós vamos precisar fazer durante o estudo. E só que estudar para concurso também tem um monte de coisas. Também não é só estudar a matéria, né, é você revisar a matéria, você fazer questões da matéria. Aí você tem as habilidades que você vai aprender a gerir seu tempo, aprender a fazer um planejamento, aprender o estudo em si, né, o estudo da teoria pode ser feito com videoaula, pode ser feito com PDF, né, existem várias formas, então é muita informação. Então focando aqui no estudo, não dá para você querer estudar toda, que é um erro que todo estudante comete. O que que o estudante comum faz, né? A pessoa ela quer estudar toda a teoria do mundo, então tem gente, né, que vai estudar, por exemplo, a teoria. "Alessandro, eu estudei a teoria, cara, eu assisti a videoaula completa pegou a videoaula do tópico lá, estudou a videoaula toda. Depois eu peguei o PDF e estudei o PDF", então estudou por 2 materiais. Estudou a teoria uma vez, estudou a teoria 2 vezes, revisou os 2 2 vezes, cara, e ainda fiz 200 questões, e ainda fui ali e fiz 200 questões, cara, e o meu desempenho não melhorou. Mas por que que o desempenho não melhorou? Porque não adianta entupir o teu cérebro com informação.
Não adianta entupir o teu cérebro com informação, não vai funcionar. Teu cérebro não tem capacidade para absorver tanta coisa de uma só vez. Não tem essa. Por isso, e aí que entra um método, né? O que que é um método? Método de estudo não é uma fórmula mágica. Um método de estudo é um caminho para você seguir, é uma direção para você seguir. Eu gosto sempre de utilizar a metáfora, né, do método como um mapa. Ele tem ali um caminho para você seguir. Tá? E hoje eu vou te passar esse caminho para você conseguir chegar nesse nível máximo. Nós vamos chegar no nível máximo, mas tem um processo que você vai precisar percorrer para chegar nesse nível máximo. Combinado? Coloca aqui no chat quem já passou por essa sensação, né, de estudar pela primeira vez, de não conseguir ter essa boa pontuação, você não conseguiu fazer 90% ali na matéria e você ficou frustrado. Você ficou frustrado. E aí você desanimou, né? Você desanima para poder estudar quando tem essa frustração. Quem já passou por isso aqui, comenta no chat aí para mim. Então, Alessandro, como é que a gente faz para percorrer esse caminho? Eu vou te ensinar aqui como é que é esse processo. Depois nós vamos ter, né? Essa é uma primeira aula. Depois a gente vai se aprofundar mais e a gente vai resolver esse problema com o quê? Com o que eu chamo de ciclos de estudo. Hoje eu vou mostrar para você essa teoria por detrás dos ciclos de estudo e depois, lá na frente, a gente vai ter uma aula mais específica sobre os ciclos de estudo. Isso aqui é a espinha dorsal do método de alto desempenho, onde eu criei essa teoria dos ciclos de estudo justamente para fazer com que você tenha um passo a passo para chegar ao nível máximo. Seguindo esse passo a passo, você vai chegar ao nível máximo tranquilamente, beleza? Mas vamos entender aqui como é que você consegue passar por isso aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Entenda o seguinte, vou colocar um gráfico aqui. Maravilhoso. Ups, pronto. O teu aprendizado, ele vai passar aqui por 4 fases. 1, 2, 3, 4. Tudo que você vai aprender na tua vida vai passar por essas 4 fases aqui, tá bom? Primeiro aqui, vamos lá, primeira fase. Na primeira fase, você tem 0% de conhecimento. 0% de conhecimento. Você não sabe o conteúdo. Por exemplo, você vai estudar para concurso, você nunca estudou, por exemplo, a matéria do direito. Você nunca estudou nada do direito, você não é dessa área. Você que é da área do direito, você vai estudar conteúdos novos, né? Você também vai estudar matérias que você nunca estudou, informática, raciocínio lógico e tal. Então, geralmente, quando a gente começa com 0 conhecimento. Essa é a fase, né? Essa primeira fase aqui, você está começando. Então, o que que acontece? Aqui a gente fala que é a fase do que eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Por quê? Porque você não tem noção. Então, assim, você não tem noção do tanto de coisa que você vai fazer para poder começar. Você não tem noção de como é que você estuda. Nessa fase aqui, você tem 0 vocabulário da matéria. Você tem 0 vocabulário da matéria. Então, você está completamente perdido. Você se sente perdido. Isso é normal. Quando você começa a estudar uma matéria, você vai se sentir perdido. Você vai sentir que você não está rendendo, tá? Por quê? Porque, cara, você está começando do zero. Está começando do zero. Então, o desafio nessa primeira fase aqui, qual que é o principal desafio nessa primeira fase aqui? É vencer a inércia. Né? E o que, que é essa inércia? Essa inércia é vencer esse sentimento de que você precisa, né? Que você fica ali parado, você fica estagnado diante de tanta coisa que tem ali para você fazer. Mas aí você vence essa inércia e você consegue começar a estudar. Então, quando você começa a estudar, efetivamente, você começa a entrar no nível 2. E o que que é o nível 2? O nível 2 é onde o seu nível de conhecimento, claro, isso aqui tudo são estimativas, vai de 1 até 50%.
aqui o seu nível de conhecimento. Pensa nisso aqui por matéria, pensa isso aqui como um todo também na tua preparação. Então você vai começar a estudar a matéria, aqui sim, você está estudando a matéria pela primeira vez. Então, vou até colocar aqui, ó, primeiro estudo. É o teu primeiro estudo da matéria. Então, beleza. Quando a gente está estudando a matéria pela primeira vez, ou faz muito tempo que você não estudou, você estudou só direito lá na faculdade mesmo, mas você está começando a estudar para concurso, você tem até uma base, mas essa base é muito fraca, você precisa fortalecer a tua base. Então, no nosso primeiro estudo, o nosso objetivo aqui é formar uma base, fazer uma base de conhecimento. Isso aqui é muito, 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 muito importante, galera. Porque assim, no primeiro estudo, fazendo a base, o que que você precisa se preocupar aqui? Cara, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer, pensa no estudo de uma matéria como estudo de uma língua estrangeira. Você vai estar na fase de adquirir vocabulário da matéria. Então é por isso que, por exemplo, algumas coisas como, eu estou começando a estudar a matéria do direito, faz um dicionáriozinho, estuda com um dicionário jurídico do lado, isso vai ajudar bastante, tá? Então, assim, você precisa começar a adquirir vocabulário da matéria. Você está adquirindo, assim, o primeiro conhecimento da matéria. Então, nessa fase, o teu principal objetivo aqui é entender a matéria. Então, para com essa agonia de que você vai estudar a matéria ali já pela primeira vez, você já quer dominar a matéria, você quer já sair ninja ali da matéria. Calma, assim como você não vai estudar, você não vai andar de bicicleta no primeiro dia, você vai estar empinando a bicicleta. A matéria é a mesma coisa. Então, o primeiro estudo da matéria é feito, o objetivo principal é você entender a matéria. Você vai dar a primeira passada na matéria, você vai estudar a matéria pela primeira vez. E aí você já vai entendendo o conceito de ciclos de estudo. Ciclo de estudo é estudar a matéria toda. Por que que, né, tem muita gente que fala assim: Alessandro, o concurso está chegando, poxa, a prova é daqui 60 dias, o que que eu faço? Eu já vou focar nos conteúdos que mais são cobrados. Primeiro que essa teoria do que estudar o que é mais cobrado nunca funciona, porque você não estuda o que é mais cobrado, você estuda o que foi mais cobrado. Foi mais cobrado. Pega a última prova da PRF, você que estuda para a área policial, pega a última prova da PRF, pega os conteúdos que caíram, foram cobrados em uma matéria, qualquer matéria, e compara com o que foi cobrado anteriormente. Você vai falar assim: "Nossa, não caiu nada". Pois é. E não só, né, qualquer outro concurso que você for fazer, a banca não é boba, a banca não vai ficar repetindo tudo que ela cobra anteriormente. "Alessandro, mas eu vejo o pessoal fazendo umas análises aí", é óbvio. A galera gente, tem umas análises, tipo assim, é que é fora do comum. A pessoa analisa 10 provas. Cara, em 10 provas, cada prova a banca cobrou uma coisa diferente. Se você pega as 2 últimas provas que uma banca fez de um determinado concurso, ela praticamente vai ter abarcado todo o edital. Que é óbvio que tem coisas que vão acabar sendo cobradas mais, porque estão mais alinhadas com a questão do cargo, né? É óbvio isso. Você vai fazer um concurso de tribunal, é óbvio que vai cair mais poder judiciário. Você vai fazer um concurso da área policial, é óbvio que vai cobrar mais direitos e garantias. Você vai fazer um concurso de tal área, cara, é óbvio que isso. Então, existem coisas que são óbvias. E a galera quer transformar isso em uma fórmula mágica da aprovação. Então, para de querer esses atalhos. E esse é um grande erro que os estudantes cometem. O cara está estudando a matéria pela primeira vez. O cara está estudando a matéria pela primeira vez. Primeira vez, você tem que passar por toda a matéria. Entenda isso. Você precisa formar uma base. E esse é o problema que acontece com o estudante, que às vezes ele estuda a matéria, faz o primeiro estudo, bem sem vergonha, porque ele tá focado, porque eu quero estudar para a prova, aí eu vou pegar um material resumido. Cara, como é que você estuda a matéria pela primeira vez pegando o material resumido? Não tem jeito. A primeira vez é o estudo mais denso. A primeira vez é o estudo mais demorado. Por quê? Porque você está formando uma base. Quando você vai construir uma casa, quando você vai construir um prédio, quando você vai construir qualquer coisa, você gasta mais tempo fazendo a base.
você gasta mais energia fazendo a base. O avião demora, gasta mais combustível para decolar. Então, tudo na fase inicial, a gente gasta mais tempo. Então, para de querer ficar atropelando o teu estudo. Ah, mas eu tenho uma prova daqui 2 meses, 3 meses, 30 dias, 15 dias. Não importa. Se você não fizer a base, você não vai conseguir chegar no nível máximo. Se você não chega no nível máximo, você não passa. Tá? Você não passa. Então, você tem que prestar muita atenção nisso aqui. Para de entender que, ou de querer que a prova seja o resultado de sorte, porque não é o resultado de sorte. Não dependa da sorte para poder passar. Então, por isso que você precisa fazer um primeiro estudo bem feito. Claro, você nunca vai fazer um estudo perfeito, mas é bem feito, fazendo uma boa base de conhecimento. Porque quando você faz isso, você consegue evoluir nos ciclos seguintes. Então, para você, por exemplo, que fala assim, Alessandro, cara, eu estou empacado aqui nos 60%. Com quem que está acontecendo isso aqui? Coloca no chat aqui para mim. Quem se sente empacado? Alessandro, eu não consigo evoluir numa matéria. Coloca no chat aqui para mim qual a matéria que você não consegue evoluir, que você está sentindo, você está estudando pela segunda, terceira, quarta vez e você está empacado nessa matéria. Por que que isso acontece? Na maioria das vezes, você empaca, principalmente quando você está ali nos 60%, 70%, você está empacado, você não consegue evoluir, porque você não tem uma boa base. A tua base está cheia de buracos. Como a sua base está cheia de buracos, e você agora já está estudando a matéria pela segunda, terceira vez, você, claro, está focando mais em fazer questões, só fazer questões não vai te ajudar a tampar esses buracos. Então, por isso que muitas vezes você precisa voltar, fazer uma boa base, sabe, tampar os buracos, as várias lacunas que ficaram no primeiro ciclo que você estudou a matéria, na primeira vez que você estudou a matéria, para você conseguir evoluir. Senão, você não consegue evoluir, você vai ficar empacado na matéria para o resto da vida. E aí você fica, por exemplo, você tem aquela sensação, é uma sensação assim, de ilusão com relação ao concurso. Por exemplo, eu fiz um concurso, eu fiz uma prova, eu fiz um simulado, eu pontuei 90%. Ótimo, mas não adianta fazer um. Faz 5 simulados, faz 4 simulados, faz 5 provas. Você consegue manter a regularidade? Porque às vezes você faz um, deu sorte de cair o que você mais sabia. Por isso que não adianta fazer só um simulado. Não adianta fazer uma avaliação simplesmente baseada numa prova que você fez. E aí que entra o que nós vamos trabalhar ao longo do desafio, que é monitorar, gerenciar a sua evolução de forma constante. A gente vai ter uma aula sobre isso também. Beleza? Então você precisa dar atenção especial à base, né? Por exemplo, a Maria colocou aqui, né? A Mari colocou aqui, eu parei no 70% de português. E português é um ótimo exemplo para isso. Porque, por exemplo, o meu foco realmente, poxa, eu vou estudar para a banca CESP, CESP cobra muita interpretação, tá? Só que entenda uma coisa, não só, né, a interpretação e a gramática, elas estão inteiramente interligadas, uma coisa depende da outra. Muitas vezes você não consegue melhorar a sua interpretação de texto porque você não tem um bom vocabulário, porque você não está sabendo fazer uma análise sintática e morfológica do que está acontecendo ali. Às vezes, do próprio enunciado, você não está entendendo o que a banca pergunta. Se você não entende o que a banca está perguntando, como é que você vai responder a questão? Outra, Alessandro, eu empaquei, cara, análise sintática. Eu vou dar um exemplo aqui que é claro, assim, poxa, cara, eu tô com dificuldade em análise sintática. Sabe por que a maioria dos estudantes tem dificuldade em análise sintática? Porque ele não tem a base. Então, quando você vai fazer uma análise sintática da matéria, por mais que você vai analisar mais o todo, mas o que acontece? Você depende da morfologia. Então, se você não souber a diferença ali, né, entre um advérbio, saber uma conjunção, saber, poxa, o micro, sabe? Saber as pecinhas do quebra-cabeça, ou seja, a morfologia, cara, você não sabe, você não vai conseguir evoluir. Os pronomes, né, os artigos, tudo isso, as preposições, todas essas pecinhas, ou seja, toda essa morfologia é importante para você saber fazer uma análise sintática. Se você não sabe isso, você não vai conseguir evoluir na parte de gramática, você não vai conseguir evoluir no português. Isso vale para todas as matérias. O direito penal, por exemplo, você tem vários conceitos que você precisa entender. Você precisa fazer isso. Eu lembro uma vez que
O estudante falou assim para mim: "Alessandro, eu tô com dificuldade aqui em direito administrativo". E eu falei assim: "Tá, mas você já estudou direito administrativo e tal?". "Não, eu já estudei, né, não sei o quê, mas eu não tô conseguindo evoluir". Eu falei: "Ah, tá, você já estudou? Então explica para mim qual que é a diferença, né, como é que funciona a organização da administração pública". Eh eu sei, mas não sei explicar. Se você sabe e não sabe explicar, na verdade é porque você não sabe. Então você não sabe, entendeu? Poxa, e essa coisa mais básica do mundo. Por exemplo, você está preocupado em decorar quais são os princípios, mas até hoje você não entendeu o que que é um princípio. Você não entendeu o que que é um princípio. Eu lembro de uma questão de constitucional que caiu na prova da PCMG, salvo engano, foi para escrivão. A galera estava colocando assim, porque a prova ela perguntava sobre, né, ela utilizou o termo, né, princípios fundamentais. E ali ela elencava, né, os fundamentos ali na Constituição, artigo, 2º. E aí terceiro, né. E aí a pessoa falou assim: "Ah, mas a pessoa ela cobrou, assim, os princípios fundamentais, mas aqui ela está cobrando nos enunciado ela tá aqui os objetivos fundamentais". Tá, meu amigo, mas princípio fundamental, se você pegar ali, é o título 1 da Constituição Federal vai chamar princípios fundamentais, então ela pode cobrar qualquer coisa ali do artigo 1º ao artigo 4º. Ou seja, eu estou tão focado em decorar quais são as coisas, que eu nem prestei atenção em qual que é o título do tema, o tema principal que eu estou estudando, que está tudo dentro daquela caixinha. Então, saber esses conceitos é fundamentais, né? Saber esses conceitos é fundamentais. Então, você precisa trabalhar esses conceitos. Se você fica com lacunas nesse conceito, ou seja, nessa parte do ciclo 1 da matéria, que é o teu primeiro estudo da matéria, isso vai fazer com que você tenha várias deficiências e essas deficiências vão te prejudicar quando você for aqui avançar para o ciclo intermediário. Então aqui a gente está na fase iniciante. Qual que é o meu objetivo quando a gente está estudando? É sair dos 50%. Sair dos 50%, porque chegando aqui no próximo nível, esse nível 3 é o nível onde a gente vai ter aqui entre, né, 50 a 80% de conhecimento. Esse é o nível que você, poxa, você fez a base. Você fez a base. O teu objetivo aqui era entender a matéria. Agora o teu objetivo é consolidar o teu aprendizado. É por isso que eu coloco aqui. Você aprende a matéria efetivamente quando você está estudando a matéria pelo menos pela segunda vez. Você nunca vai aprender a matéria estudando ela pela primeira vez, estudando ela uma vez. Da segunda vez em diante que você começa a aprender a matéria. Você começa a aprender. Aqui a gente chama do ciclo intermediário. Então, quando você está aqui, seu objetivo também é o quê? É melhorar o teu conhecimento, é aperfeiçoar o teu conhecimento, é aprimorar o teu conhecimento. Então, nesses ciclos, né, da segunda vez que você está estudando a matéria em diante, você vai preenchendo mais lacunas, mas a base está pronta. Se a base está pronta, fica fácil de você. Se a base da casa está pronta, fica fácil de você subir as paredes. Mas se a base não está pronta, você vai subir a parede e a parede vai desmoronar. A parede vai estar cheia de rachadura. A casa vai cair uma hora. Então não faça isso. Faça uma boa base. Claro, não é ser perfeccionista e querer estudar todo o material do mundo, toda a teoria do mundo, não é isso, mas é fazer uma boa base. Alessandro, o que é fazer uma boa base? É você pontuar pelo menos 50%. Eu vou estudar a matéria com o objetivo de pontuar pelo menos 50%. Se eu pontuei 50%, ótimo, passa para frente, vai para frente, dá sequência. Mas, poxa, eu estudei a matéria pela primeira vez, isso acontece muito. A pessoa estudou a matéria pela primeira vez, ali fez uma aula, assistiu o tópico ali, né, o conteúdo do tópico e tal, pontuou 30%. Ela pontuou 30% e ela quer passar para frente. Você não vai fazer isso. Por quê? Poxa, se eu estudei a matéria agora, fiz uma bateria de questões e não pontuei nem 50%, quer dizer que eu não fiz a base. Se eu não fiz a base, eu não posso passar para frente. Ah, mas a prova está chegando. Problema da prova. Esquece a prova. Se você quer passar em um concurso público, você tem que esquecer que existe uma prova para você fazer. E você tem que focar no processo. Hashtag foco no processo. Tá? É isso. Então você vai focar aqui e você vai aprender. Beleza? Aí no foco 2 que a gente vai fazendo isso. Deixa eu ver aqui.
Eu vou dar uma passada geral, tá bom? Aqui, e aí eu volto respondendo as perguntas de vocês, beleza? Só para a gente adiantar aqui, eu deixo os 10 minutinhos finais aqui para responder as perguntas de vocês. Então, focamos em aprender, ok? Aqui eu vou consolidar o aprendizado da matéria para poder chegar no nível, no próximo nível, que é o nível máximo, onde a gente vai pontuar ali, né, entre 80 a 100%. O nosso objetivo quando estuda para concurso é chegar aqui, ó, é chegar nesse nível. Quando você chega nesse nível, pontuando acima de 80% em todas as matérias, né, ou na maioria das matérias, é onde você está preparado para passar. Aqui é o nível da aprovação. Nosso objetivo, então, é sair da estaca zero, percorrer esse caminho e chegar no nível 4. Você vai passar por esse processo. Então, esse aqui é o nível avançado de estudo. Aqui é o nível avançado. Aqui é o nível onde a gente vai estar fazendo o quê? Dominando a matéria. Aqui o nosso objetivo é dominar a matéria. Então, olha como é que é importante a gente trabalhar essas nomenclaturas. Quando eu estou estudando a matéria pela primeira vez, meu objetivo é entender a matéria. Quando eu estou estudando a matéria pela segunda vez aqui, né, e não é só simples, né? Primeira, segunda, terceira. Quando eu vou estudar a matéria estando no nível 2, no nível 3 aqui, o meu objetivo é aprender a matéria. E para aprender a matéria, às vezes eu preciso estudar mais uma vez. Mas às vezes eu vou acabar estudando 2, 3 vezes. Não, isso aqui não existe uma lógica simples para isso. Depois, quando eu chego no nível avançado, o meu objetivo é dominar a matéria. É por isso que, para cada nível que você está, nível 2, nível 3 e nível 4, você vai ter técnicas diferentes de estudo. Você vai ter, né, técnicas mais básicas de estudo quando a gente está estudando a matéria, né? O método de alto desempenho ele é todo dividido nisso. Por isso que ele funciona para qualquer estudante, para qualquer matéria. Não importa o que você vai fazer na vida, vai funcionar. Porque você vai entender que a aprendizagem é um processo, ou seja, você vai aprender a aprender. Ou seja, tudo que você for estudar, você vai passar por isso aqui. Então a gente vai ter técnicas que a gente aplica no, quando a gente está no nível 2 aqui, técnicas que a gente aplica quando a gente está no nível 3, técnicas que a gente aplica quando a gente está no nível 4. Por exemplo, técnica, vou dar um exemplo claro aqui, técnicas de memorização. Você nunca aplica técnica de memorização quando você está entendendo a matéria. Porque assim, se você nem entendeu a matéria, como é que você vai memorizar? Esquece isso. Seu foco não é memorizar quando você está estudando a matéria pela primeira vez. Agora, quando a gente chega no nível avançado, aí aqui sim. Aqui a gente aplica técnica de memorização. Mas olha que interessante, eu aplico técnica de memorização para tudo, por isso que eu falo, técnica de memorização é um remédio. É um remédio para dor de cabeça. Você faz isso para tudo? Não. Você vai aplicar somente naqueles conteúdos que você está tendo mais dificuldade. Isso aqui é para memorizar os detalhes, porque quando você chega nesse nível, no mínimo 80% da matéria você já sabe. Então, é claro, muitas vezes tem listas, né, para você memorizar, prazos para você memorizar, conceitos que você tem que memorizar realmente para saber chegar no dia da prova sabendo tudo direitinho. Ok, mas esses são os detalhes. A gente não memoriza toda a matéria, a gente aprende a matéria. Então é por isso que, ó, fiz uma boa base, foquei em aprender a matéria. Cara, quando eu chego no nível máximo, faltam detalhes. Esses detalhes a gente gasta energia com técnica de memorização. Mas nos níveis anteriores, a gente não aplica técnica de memorização. Por quê? Porque eu estou na fase de aprender a matéria. Depois eu vou para a fase de dominar, que aí aplica-se. Então, quantas vezes você gastou tempo ou se gastou energia querendo decorar coisas que você estava no primeiro estudo da matéria? E aí daqui uma semana você já não lembrava mais de nada. Você já não lembrava mais de nada. Por quê? Porque para o teu cérebro memorizar uma informação, ele precisa ter uma base, sabe? Uma informação é memorizada no teu cérebro funciona da seguinte forma, um exemplo aqui para você entender. Se teu cérebro, você coloca uma informação no teu cérebro, colocou, e essa informação ela está solta, ela não consegue se conectar com nenhuma outra, teu cérebro todo dia faz uma limpeza. Então aquela informação que está solta, que está dispersa, ele vai eliminar. Agora, quando você coloca uma informação no teu cérebro e essa informação ela tem um vínculo com outra informação, ela se encaixa em outra informação, aí você memoriza. Aí você vai lembrar. Porque
aprender é isso, é você conectar informações. Então é assim que você sai do nível, né, mais baixo de estudo e você vai chegar no nível mais avançado. E isso a gente estudando, teoria, fazendo revisão, fazendo questões, né? Tem momento que a gente vai se dedicar mais à teoria, tem momento que a gente vai se dedicar mais à revisão, tem momento que a gente se dedica mais a questões. Tudo é um processo, tudo tem um momento certo de fazer, né? Tudo tem cada matéria tem um próprio. Às vezes tem matéria que você estuda pela primeira vez e você tem uma facilidade. E aí você já consegue sair da fase do nível 2 aqui até já chegar no nível 4, estudando uma vez. Perfeito. Tem matéria que às vezes você vai precisar estudar 4 vezes para sair do nível 2 e chegar no nível 4. Cada matéria tem um processo diferente. É por isso que você não pode taxar o seu estudo. Eu estudo sempre por PDF, eu estudo sempre por videoaula, eu estudo sempre fazendo muitas. Não, você tem que entender que cada matéria é uma estratégia diferente, porque você tem níveis diferentes e habilidades diferentes em cada matéria. Beleza? Vamos lá, o que mais aqui? Vou fazer manda as perguntas aí para a gente fazendo esse finalzinho aqui, tirar as dúvidas. A Elaine colocou aqui, ó, os flashcards são recomendados para toda e quaisquer matérias, inclusive de exatas. Por exemplo, eu não uso flashcard, né? No caso, eu uso o Anki, né? Para poder automatizar os flashcards. Eu adoro o Anki, eu sou apaixonado, eu sou um fã do Anki. Só que, por exemplo, o Anki. Por que você não faz o Anki, né? Ou você não faz flashcards quando você está estudando a matéria pela primeira vez? Porque senão o seu estudo vai demorar uma eternidade. Segundo, porque você não tem maturidade para fazer bons flashcards eficientes quando você está estudando a matéria pela primeira vez. Por quê? Porque seu foco é entender a matéria. Você nem entendeu o que você está estudando, como é que você já quer montar um material de revisão? Como é que você já quer montar um flashcard? Não vai. Segundo, né? Você não vai também. Flashcard é feito para quê? Para você memorizar a matéria. E aí agora você já sacou, né? Quando que você começa a utilizar técnicas para memorizar mais informações na matéria? Quando você quando você chega no nível mais avançado de estudo. Ali sim a gente começa a aplicar. Por isso que vocês vão me ouvir falar depois, né? Assim, o Anki, quando é que eu aconselho utilizar o Anki? Do ciclo 3 em diante. Por quê? Porque é onde a gente está mais maduro, onde a gente tem tempo, inclusive, para fazer isso e para se dedicar a isso. A mesma coisa aqui, né? Ó, brincando na quarentena, colocou, né? Fazer resumos no primeiro estudo. A gente não faz resumo no primeiro estudo. Por quê? Porque você não tem maturidade. É a mesma coisa do flashcard. Você não tem maturidade. Resumo, para fazer um bom resumo, você tem que utilizar palavras-chave. Se você não entende a matéria, você não consegue separar o que é importante e o que não é. Por isso que quando muitos estudantes querem fazer resumos no primeiro estudo da matéria, ele faz aquele resumo que é simplesmente o copia e cola. Ele simplesmente transcreve o que está no PDF para o papel. E isso não vai resolver. Não vai resolver, não vai adiantar, não vai ter eficiência nisso. Não vai ter eficiência fazer o copia e cola. Fazer resumos é colocar as palavras-chave, que são o que eu chamo de palavras gancho, para você poder, olhando para aquelas palavras, lembrar do restante da matéria. Então, se eu não entendi, eu não consigo montar um bom resumo. Ou eu vou gastar muito tempo. Muito tempo. O resumo é uma ferramenta de aprendizagem. Então, é por isso que quando eu utilizo o resumo, quando eu chego no nível 3, ou seja, quando eu estou estudando no mínimo pela segunda vez a matéria. É o melhor momento para você fazer resumo. É quando você já está estudando a matéria pela segunda, terceira, quarta vez. E aí você vai aprender, né? Que assim, também não preciso fazer resumo para tudo. Eu faço resumo para aqueles conteúdos são mais importantes, para aqueles conteúdos que eu tenho uma dificuldade maior. É por isso que quando você estuda a matéria pela primeira vez, aí vem a importância do material didático. Porque quando você tem um material, né, que é bem passo a passo, um material que às vezes já traz, o próprio material traz um resumo, né? Hoje em dia, por exemplo, a videoaula já é um resumo da matéria. Então você não precisa pensar para fazer o resumo, o professor já vai montar esse resumo para você. Você vai estudar um PDF, ou muitos dos PDFs hoje, o próprio professor fornece um resumo ao final do PDF. Então, esse material didático, né, material de primeiro estudo, ele tem que ser o material mais didático possível. Claro, tem muitos cursos e professores que pecam nisso aí.
cara bota um material para a pessoa estudar pela primeira vez e já é um material, às vezes, num nível mais intermediário e avançado, por isso que a galera não consegue entender nada. Então, mas isso aí, por isso que é importante você saber estudar, porque aí você consegue, inclusive, separar os melhores materiais para você. Que mais aqui? Pergunta aqui do Marcelo, para quem está recomeçando, ou seja, tem 7 anos que parei, em qual nível você estaria? Você está no nível 1, tá? Você está aqui, ó, no nível 1, começando a estudar. Então, você precisa primeiro vencer essa inércia, o maior desafio que você vai ter agora é vencer essa inércia e entender que você vai começar o teu estudo, né, do zero mesmo. Fica tranquilo, entenda isso, está muito tempo parado, então agora é hora de voltar a estudar, vencer essa inércia, e você vai fazer esse primeiro ciclo, né, com base em entender as matérias, tá? Claro que pode ter matéria que às vezes você tem alguma facilidade, mas aí você vai acelerar naturalmente o seu estudo. Que mais? Gabriel aqui, perdi as outras lives, está disponível, beleza? A Ilane, qual mecanismo de mensuração de desempenho podemos utilizar de maneira eficiente? Né? A ferramenta que você vai utilizar, todos vocês vão utilizar a planilha de estudo do alto desempenho. Na planilha tem um campo de gerenciamento justamente para a gente medir o nosso desempenho. E a própria planilha já calcula a porcentagem de acertos que você tem. Então, isso é muito eficiente para você. Por isso que você precisa ter um controle. Porque a cada estudo você vai melhorando, né? Qual que é o problema, assim, de muito estudante também? Que o método de alto desempenho resolve esse problema, que eu sempre faço você focar no processo. Então, por exemplo, quando eu estou estudando a matéria pela segunda vez, qual que é o meu objetivo? É pontuar maior do que eu pontuei na vez anterior, na primeira vez. Então, você vai sempre comparando com você mesmo. A gente vai ter uma aula só sobre gerenciamentos, beleza? O que mais aqui? Se alguém colocou alguma pergunta lá em cima, coloca de novo aqui para mim no chat. E se você ainda não curtiu essa live de hoje, curte, porque é importante. Dá uma curtida nessa live aí, que é muito importante, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Na fase de memorização, devemos rever toda a matéria? Em todas as fases, a gente revê a matéria inteira, tá? Todas as fases. A gente vai fazer isso. Só que a gente vai fazer isso de uma forma gradativa, tá? Ótimo. Raimundo colocou aqui, como você falou, às vezes um conhecimento que virá no futuro te ajuda a entender o que não fazia muito sentido no passado. Exatamente. Quantas vezes você estudou a matéria? Você estudou a matéria e teve um determinado momento que aquilo não, sabe, não fez sentido para você, não encaixou na sua mente, e aí você foi estudar a matéria pela segunda, terceira vez, e aí você estava resolvendo uma questão ou estudando material ali de conteúdo, e aí você falou assim: agora eu entendi. Agora eu entendi. Ou seja, aquilo começou a fazer sentido para você naquele momento. Naquele momento isso fez sentido para você. Então é normal, quanto mais você vai evoluindo nos estudos, mais as coisas vão fazendo sentido e as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Tá? Como estudar lei seca no nível iniciante. É por isso que quando você está começando, por exemplo, você nunca estuda a lei seca de primeira. Por que você, quando você está começando, você vai estudar matéria pela primeira vez, aí eu vou estudar direito constitucional. Você nunca vai estudar o direito constitucional direto na Constituição pela primeira vez em nenhuma lei. Por quê? Porque a lei ela não explica. A lei ela não faz. A lei não é feita para você entender. Né? Isso é um ponto importante. A lei, uma lei é feita para você entender. Então a lei ela é um conhecimento, ela vai exigir de você um conhecimento aprofundado da matéria. É por isso que antes de estudar a Constituição, eu preciso estudar o direito constitucional em si. Antes de estudar o Código Penal, eu preciso estudar o direito penal em si. Por quê? Porque é ali que eu vou aprender os conceitos fundamentais para poder entender a lei. Então é por isso que a gente estuda a lei seca da segunda vez em diante, do segundo ciclo em diante. Qual o melhor método de estudo ativo para aplicar na primeira e segunda fase? Assistam os vídeos que tem aqui no canal, como estudar por videoaulas, como estudar por PDF. Né? O tipo de material pode variar. Você pode estudar tanto
Tá vendo que não importa qual material você vai estudar, né? Hoje em dia tem aquela guerra, né? Ah, PDF ou videoaula, qual que é o melhor? Nenhum. Nenhum é melhor. Tá? Não tem esse negócio de qual que é melhor. Tem matéria que você vai estudar e você vai fluir melhor com o videoaula, tem matéria que você vai fluir melhor com o PDF, depende de cada pessoa também. O importante não é o tipo de material, se é videoaula, é o formato do material, se é videoaula ou se é PDF. O importante é que no primeiro ciclo eu preciso de um material focado na teoria. Preciso de um material que explore bem a teoria e não explore a teoria de forma aprofundada, que explore a teoria de uma forma mais superficial. Todo material de primeiro estudo tem que ser um material mais superficial, que não adianta o cara se aprofundar, e aí é um erro que muitos professores cometem, na maioria das vezes em PDFs, porque o cara já monta, eu vejo que muitos professores montam um PDF já imaginando assim, não, porque o PDF tem que ser completo, porque o PDF tem que ser um negócio mais avançado, cara, não é, esse não é o raciocínio. E esse vai ser o pior PDF que já foi criado. As pessoas têm que entender que existem materiais diferentes para cada nível de estudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, lá no Estratégia Concursos, eles têm muitos materiais. Né? Então, um dos materiais que eles têm, por exemplo, é o passo estratégico. O que é o passo estratégico? É um material resumido, focado em pontos principais, trabalhando os conceitos chaves. É material para primeiro estudo? É óbvio que não. Nenhum material resumido é indicado para o primeiro estudo. Resumido. Por quê? Porque o estudante, para entender o resumo, ele tem que ter uma base da matéria. Então, se eu vou estudar aquele material do segundo ciclo em diante, vai funcionar. Se eu vou estudar ele no primeiro ciclo, não vai funcionar. Então, você tem que entender que, poxa, por isso que, na maioria das vezes, uma videoaula, ela se encaixa muito bem no primeiro ciclo, porque uma videoaula, o professor, né, dando uma aula, ele não pode se aprofundar, porque se ele se aprofundar, ele sabe que o aluno não vai entender nada. Então, a videoaula, ela dá esses conceitos iniciais. Um bom PDF de primeiro ciclo, ele também, o professor, trabalha os conceitos iniciais. Então, não adianta o cara fazer um PDF de 300 páginas, colocando todas as informações do mundo, tá? Então, se eu sou um estudante que sei estudar, e eu pego um material de PDF que é muito aprofundado, eu sei que aquele material não vai funcionar no primeiro ciclo. Eu preciso de um material mais superficial, um material focado nos conceitos chaves e um material que faça com que eu evolua para o próximo ciclo. É isso que é importante. Então, esquece esse negócio qual que é o melhor tipo de material. Não vai ter. O melhor material é a didática que o material utilizou. Tá? Didática que o material utilizou. O que mais aqui? Acho que eu já respondi essa pergunta aqui. O que mais? Quando se fala em estudo por exercício, né? Quando a gente fala aqui em estudo por exercício, Miller, geralmente as pessoas querem dizer o estudo onde você foca mais em resolver questões. E assim, como é que eu vou focar mais em resolver questões se eu nem entendo o que a questão está perguntando? Eu não consigo saber a palavra, porque toda questão ela vai ter uma palavra-chave no enunciado que vai direcionar o teu estudo. Essa é uma dificuldade que muitos estudantes têm. Por exemplo, tem muito estudante que não entende aquela questão de que numa prova múltipla escolha, às vezes você não tem uma só certa, mas você tem a mais certa. Como é que é essa história, Alessandro, de ter uma questão mais certa? Cara, não tem uma certa e as outras estão todas erradas? É, na prática é assim. Mas, se você analisar o conteúdo de uma forma superficial, você vai ver que, né, analisar o conteúdo sem o direcionamento, às vezes você vai falar assim, pô, mas tem duas que estão certas. Não, mas se você focar no que exatamente o enunciado está perguntando, é por isso que para você responder uma questão de múltipla escolha, o segredo está no enunciado. O enunciado ele direciona para o que exatamente ele quer. Então, o que exatamente ele quer, só uma responde. Essa é a mais certa. Então, o estudante ele não consegue entender isso. Ele fala assim, não tem lógica. Cara, tem lógica. É você que não entende a lógica. Você não entende a lógica. Se você não entender a lógica, não vai ter como evoluir, beleza? Método de revisão. Calma que a gente vai explorar mais essas questões ao longo do desafio, né? A questão é, revisão de, eu vou revisar hoje 24, 48, 7 dias. Isso não funciona. Isso não funciona. Trilha estratégia para iniciante.
Não, né? Trilha estratégia não é para quem está começando. Trilha estratégia, passo estratégico, esses não são materiais para quem está começando, são materiais para quem já tem uma base da matéria. Que momento eu começo a montar o resumo? Olha, montar o resumo é diferente de fazer resumo, tá? Vamos entender uma coisa aqui. Eu vou até utilizar uma expressão diferente. Em que momento que eu monto o meu material de revisão? O ciclo 1 você vai montar o teu material de revisão. Ué, mas você disse que eu não vou fazer resumo no ciclo 1. Tá, mas claro, você monta o teu material de revisão, por exemplo, com videoaulas, por exemplo, o Gran Curso, ou vários outros cursos, né? Eu estou utilizando esses que vem à minha cabeça. O AlphaCon também tem, todo curso tem, por exemplo, o professor, ele dá a aula e ele fornece um material mais resumido. Por exemplo, lá no Gran Curso tem a degravação, o AlphaCon tem um material que ele fornece lá, que é o resuminho da aula também, que é sensacional. Então, os PDFs lá do Estratégia, por exemplo, Estratégia, eles deixam para você baixar os slides da aula, ou tem, né, resumos que eles mesmos fazem, resumo no final do PDF. Então, são esses materiais já prontos que você utiliza como teu material de revisão do ciclo 1, para que você possa, no ciclo 2, não ir mais para o conteúdo todo, né, que é um erro que o estudante comete. Então, vou estudar no ciclo 2, eu não vou estudar mais o conteúdo todo, porque isso eu já estudei no ciclo 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um material mais resumido, que é aquele material que o professor forneceu, que o curso forneceu no ciclo 1, vou revisar esse material, vou fazer questões e vou identificar os meus pontos fracos. Identificando os meus pontos fracos, eu utilizo uma ferramenta que, por exemplo, fazer resumo. Aí eu vou ter uma maturidade para poder fazer um resumo, né? E assim, em todos os ciclos você vai fazer resumo, todos os ciclos. Por exemplo, eu montei um resumo aqui, eu peguei um resumo quando eu estudei pela primeira vez Direito Penal, eu estudei lá pelo material do AlphaCon, e o professor Evandro Guedes, ele monta um material da página, um mapa mental assim que ele faz de crimes, que é sensacional. E aí peguei aquele material, copiei, e nos ciclos seguintes eu fui complementando aquele material. Complementando. Hoje o meu mapa está muito diferente do que eu fiz pela primeira vez, né? Que na verdade foi o Evandro que fez. E o meu material hoje é completamente outro. Por quê? Porque é um material mais avançado, que tem muito mais informações. Se eu fizesse aquele material pela primeira vez, primeiro eu não tinha condição de fazer aquele material. Segundo, eu não ia entender nada. Então, entenda que o aprendizado é um processo e você vai conseguir chegar no nível máximo. Beleza? Show de bola, coloca aí para mim no chat agora o que você aprendeu de mais importante na nossa live de hoje, na nossa aula de hoje, como chegar no nível máximo. Se eu conseguir desmistificar para você alguns conceitos que estavam te travando, algumas coisas que você estava confuso, algumas coisas que você estava fazendo errado, coloca no chat aí para mim. Vamos lá, quero ver aqui. Isso, Marcelo, aprendi que em cada nível tem uma forma de estudo. Cara, esse é o maior aprendizado. Vocês sacaram isso aqui, eu estou muito feliz, porque você vai entender que o seu estudo não é uma caixinha estanque que as pessoas às vezes tentam fazer, te colocar, sabe? Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Você vai ver, cara, não é. Você tem ali estratégias que funcionam melhor pro ciclo 1, pro ciclo 2, né? Dependendo do teu nível. Estou no nível iniciante, separa, nível intermediário. Depois a gente vai ter mais, eu vou explorar mais isso aqui, nível iniciante, intermediário e avançado. O que eu tenho que entender é isso. Se eu estou no nível iniciante, tem técnicas e tipos de materiais que vão funcionar melhor. Se eu estou no nível intermediário, tem técnicas, materiais e métodos que vão funcionar melhor. Se eu estou no nível avançado, tem técnicas, materiais e métodos que vão funcionar melhor. Tudo depende do nível que você está. O segredo é focar no processo. Foda-se a prova. É exatamente isso, Francisco. Muito boa. Compreender os ciclos de estudo para formar a melhor estratégia, diferenciar os ciclos e a metodologia de cada um. Uau, muito feliz, muito feliz. Paciência é a chave, cara. Luriades, é isso aí, cara. Paciência é a chave. Fiquei arrasada com sua orientação sobre a trilha. Estava contando com esse recurso. Pois é que às vezes a gente quer pegar atalhos e às vezes a gente precisa ter um choque de realidade que os atalhos não funcionam.
E pensar na prova gera ansiedade. Esse é o problema. Tem que focar no estudo. Beleza? Show de bola, show de bola. Então agora vamos partir para ação. Vamos partir para ação. Agora é o momento de você entrar lá no canal do Telegram, baixar a missão do dia que já foi postada, cumprir a missão do dia. Hoje eu estou trabalhando um aspecto mental lá com vocês, que é sobre o preço da aprovação. Você juntando a chavinha de hoje, que você aprende essa pecinha do quebra-cabeça. Tudo que eu estou dando, ó, cada dia do desafio, eu vou te dar uma pecinha do quebra-cabeça, chamado aprovação. E aí você vai juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, complementando, né, com a missão do dia para você fazer, que é outra pecinha chave do quebra-cabeça. Você vai chegar ao final dos 21 dias falando assim, uau, eu entendo muito. Olha, eu tenho certeza. Você, após esses 21 dias aqui de desafio, você vai entender muito mais de aprovação que a maioria das pessoas que ensinam a passar em concurso por aí, beleza? Então é isso, fechamos o nosso desafio de hoje. Estendemos um pouquinho mais aqui do horário, mas vamos lá, esse é o aprendizado mais denso mesmo. Vamos juntos, não percam amanhã, agora com você, cumpra as missões. Vamos juntos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.